Presta muito atenção aqui nesse vídeo que eu vou trazer para você agora algo muito preocupante, muito grave. Acompanha aqui comigo, porque você precisa ver e ouvir isso aqui para você acreditar. Olha, é uma boa notícia que metade dos 41% dos brasileiros acham que a COP vai trazer bons resultados. É uma visão otimista, porque eu, francamente, não acho que vai sair grande coisa disso, não. Exatamente por causa da dificuldade de obter um consenso internacional. Em primeiro lugar, a criação de restrições à atuação da Polícia Federal. O que, a nosso sentir, além de inconstitucional, é sem sentido no momento em que nós precisamos atuar cada vez mais vigorosamente, de maneira cooperada, integrada, termos qualquer limitação legal, e repito, nesse caso inconstitucional, que possa tolher o trabalho da Polícia Federal na investigação do crime organizado. Em segundo lugar, que é a equivocada equiparação de crime organizado com terrorismo, que pode também trazer consequências nefastas, não só para as investigações, criando inclusive um tumulto processual gigantesco, a possível transferência dessas investigações todas à Polícia Federal, e também nulidades processuais que trariam um prejuízo sem ter como medir nesse momento a respeito do enfrentamento ao crime organizado. Mota é o responsável pela escolha, sim, e ele é o fiador. Mais do que se sentir, qualquer coisa que acontecer com esse texto vai cair no colo do presidente da Câmara, porque ele sai de uma construção que havia sido feita com o governo e o presidente da Câmara não tem obrigação de se alinhar a governo nenhum, mas ele tenta fazer um meio termo com a oposição e está vendo uma série de pontos aparecerem. Eu conversei com ministros do Supremo que disseram que já falaram para o presidente da Câmara que se este texto, especialmente o ponto que modifica a questão do terrorismo, equipara organizações criminosas a terroristas, se isso ocorrer, dificilmente isso não chegará ao Supremo, porque será assim judicializado, e esses ministros do Supremo veem pontos bastante complicados em relação ao que diz a Constituição. Da mesma forma que a diminuição da atribuição da Polícia Federal para nós é uma questão já resolvida, nós não vamos permitir isso, nós também não permitiremos que nenhuma proposta coloque em risco a soberania nacional. Nós temos como base um preceito de que precisamos sim endurecer as penas, precisamos sim tipificar os crimes mais atuais, mais modernos, precisamos sim ser mais duros e enérgicos com os chefes das facções criminosas, mas sem permitir que haja qualquer questionamento acerca da soberania. Essa também é uma questão muito cara para nós. Por isso, a costura do texto ela tem que ser muito bem feita. O relator já está em Brasília dialogando. Nós queremos poder, até o final do dia, ter uma proposta mais apurada para... Daqui a pouco eu leio os detalhes do habeas corpus que foi concedido pelo ilustre ministro Gilmar Mendes. Mas há uma parte aqui que eu gostaria de citar, que fizeram questão de colocar no habeas corpus. Destarte, não há dúvida sobre a condição de suspeito e de investigado do paciente, a qual não pode ser artificialmente modificada para a qualificação como testemunhas por simples decisão colegiada dos parlamentares, de acordo com o entendimento soberano da comissão. Isso aqui é o Supremo Tribunal Federal dizendo mais uma vez que o parlamento hoje pouco importa. Esse Senado precisa ter coragem de se levantar, questionar e dar respostas dentro da Constituição, novos limites dessa convivência dos poderes que, a meu ver, está totalmente deturpada. Senhor presidente, rapidamente, sobre a questão do Supremo Tribunal Federal. O senhor leu o trecho que mais chocou e, obviamente, toda decisão, no fundo, é chocante. Toda decisão de habeas corpus, porque, em lugar de apenas restringir-se aquilo que de fato é direito, que é o direito de não incriminação, e isso se trata de direito de quem é investigado, nós estamos avançando para uma impossibilidade de fazer a investigação com aqueles que estão aqui.
É claro que a alusão que eu faço é verdadeira quando me dirijo aos eleitores e quem nos assiste agora também ao vivo, que o que vemos aqui é a ponta do iceberg. Tudo o que estamos investigando em matéria de sigilos quebrados, em documentos que vêm a esta comissão, é o restante desse iceberg. E ali está o caminho do dinheiro, ali há muito material que quem nos assiste nesse momento pode não estar vendo. E não está mesmo porque grande parte desse material é sigiloso. Mas ali estamos encontrando muita coisa que vai levar à responsabilização e à punição. Bom, Carlos, como eu falei, você não é um cara de dar muitas entrevistas. Na verdade, que eu vi, acho que nem 3. Por quê? Por que você não dá entrevistas? Bárbara, olha só, eu coloco uma coisa na cabeça, que eu tenho uma função muito maior no backstage do que aparecendo. Eu me coloco nessa situação e acredito nela. Ao longo de todas as campanhas do meu pai, dos meus irmãos, onde eu fiz parte, inclusive da minha, não que eu tenho que me expor mais um pouquinho, né? Mas assim, eu me coloco sempre num ângulo diferente de onde as pessoas normalmente se colocariam, às vezes porque tem um dom daquilo, e não coloco isso como uma crítica, mas cada um tem um dom, eu acredito que cada um tem um dom, é uma maneira de agregar ao que ela está propondo. Então, eu muitas das vezes me coloco, a maior parte das vezes eu me coloco no backstage, vamos dizer assim, e eu acho que acaba, no final das contas, produzindo muito mais. Isso foi assim ao longo da minha vida inteira. O meu pai, sendo presidente da República, foi assim também, e eu acho que estou um pouquinho velho para mudar um pouquinho o meu perfil, mas esse é um pouquinho do Carlos que não aparece muito para dar entrevista. E assim, você já começou falando que, óbvio, né, o pai dele era presidente da República, todo mundo sabe. Mas eu vou começar essa entrevista indo lá atrás, porque você foi o mais jovem vereador do Rio, né, na sua época não tinha nada igual. E eu quero saber como é que foi, como é que você chegou lá? Como é que você falou assim, vou ser vereador, vou entrar pra política? Bárbara, eu vou encurtar um pouquinho para você, porque senão a história fica muito longa, né? Mas eu tinha cerca de 17 anos de idade. Existiu a possibilidade do meu pai vir candidato a federal na separação que ele estava tendo com minha mãe. Minha mãe já era vereadora de segundo mandato naquele momento. Um momento conturbado na família, mas eu vi uma situação onde eu poderia fazer parte de um problema para depois ser a solução. É lógico que não de uma maneira tão profunda assim, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde, enfrentando minha mãe nas eleições, a gente conseguiria, com todo o amor que a gente tinha um com o outro, a gente conseguiria superar aqueles problemas, né? Então meu pai precisava de um apoio político no Rio de Janeiro, ele não estava mais com minha mãe, estava separado dela, e eu me coloquei à disposição do velho. Então, quando me coloquei à disposição dele, foi natural, existia uma separação minha com a minha mãe, eu passei a morar com ele, e os dois vieram candidatos. Só que o meu pai carregava o nome dele e ela também, então por ele estar me apoiando, eu levei uma pequena, gigantesca vantagem em relação a isso. 17 anos de idade, existia dúvida mediante a justiça sobre a idade da elegibilidade, não a idade, mas a data de que você poderia se tornar elegível, a idade era 18 anos segundo a Constituição. Então meu pai fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral e foi dito a ele que eu teria que ter, na época, 18 anos, na data da posse, que era 1º de janeiro de 2021. Então concorri toda a eleição e fui diplomado, e fiz fazendo aniversário no dia 7 de dezembro de 2000. Então, para finalizar, não me alongar muito, alguns meses depois, minha mãe não foi eleita. Eu consegui ser eleito, eu acho que por um milagre. Era um garoto que só tinha o pai como ídolo, né, uma admiração gigantesca. Tanto é que eu tenho uma tatuagem com ele aqui que aconteceu muito antes de qualquer ponto político. Uma admiração gigantesca, então uma ligação muito forte, que a gente carrega até hoje. Mas alguns meses depois eu consegui trazer minha mãe para cima de mim. E hoje eu posso falar sem dúvida nenhuma, uma das minhas melhores amigas, e a gente se dá super bem, levando bola adiante com a mensagem que a gente acha que tem que levar. Mas, Carlos, houve esse momento em que você sai da juventude e entra na política. É uma mudança absurda para quem já viveu e já respirou a política, quando você cai nesse outro universo. Como é que foi o jovem Carlos entrando na política do Rio de Janeiro? Lau, vou falar uma coisa para você, talvez eu nunca tenha falado por aí. Eu nunca tive interesse nenhum em fazer parte de política, nunca fiz parte de grupo jovem nenhum. Só tinha realmente, como eu falei aqui, o meu pai como um ídolo, e a oportunidade surgiu porque existia o caminho. Não sabia onde eu estava me metendo, não sabia o que aconteceria. Aconteceu, mas a partir do momento que aconteceu, eu desenvolvi dentro de mim mesmo um senso de responsabilidade. É lógico que você não adquire isso de uma hora para outra, cometendo muitos erros de infância. Infância não, adolescência, já não era mais uma criança. Mas eu creio que por ter aquela fidelidade ao que você acreditava, ao seu pai, entendendo todo aquele imbróglio que estava envolvendo a minha família, aquilo despertou em mim algo que me levou adiante muito mais rápido do que eu pudesse imaginar. Eu faço essa leitura. Algumas pessoas hoje em dia me taxam, me rotulam ainda de garoto, de moleque, isso e aquilo, mas eu acho que
passaram-se, eu tô com 40 anos agora, passaram-se mais de 2 décadas e eu acho que amadureci um pouquinho. E me conta uma coisa, naquela época, voltando agora, que quando a gente comenta uma época, a gente retorna as imagens dela, os sentimentos dela. Naquela época, vocês imaginavam, vocês tinham uma pequena noção, ou pelo menos uma vontade do que iria acontecer? Do ponto que a coisa ia chegar? De maneira nenhuma, Bárbara. Olha só, o que eu posso falar rapidamente para você aqui. Eu entendo um pouquinho do que acontece na vida do meu pai desde 1986, onde ele deu uma entrevista para a revista Veja. E a partir daquele momento, um período onde você estava sendo regime militar para a dita democracia, a alta cúpula do Exército não levou aquela entrevista como alguma coisa boa para as forças, inclusive dentro do Código Militar é proibido você fazer esse tipo de manifestação. E desde então ele começou a ganhar uma projeção gigantesca, diante da necessidade dos militares, vendo nele um reflexo do que a tropa sentia. Ele foi evoluindo e galgou com ele guerra desde 1986. Elegendo minha mãe 2 vezes deputado, ele se elegeu vereador, depois, 2 anos depois, em 1990, ele se elegeu a deputado federal, foi para Brasília, depois em 98, 96, eu não me engano aqui, mas minha mãe foi 2 vezes eleita vereadora pelo Rio de Janeiro, graças ao meu pai, que por um acaso largou tudo para nos criar também. Foi uma história meio que parecida com a minha, guardada as suas devidas proporções, porque ela tinha na família o que ela mais acreditava. Então, essas coisas acabaram se misturando de um jeito que as histórias acabam se conectando. Eu levo dessa maneira. Então, um garoto que tinha um pai como ídolo, que tinha talvez referências boas, e hoje em dia pessoas tentam maldar isso, tentando criar inimizade dentro de casa que não tem de jeito nenhum. E se teve em algum momento, isso foi totalmente superado. Famílias brigam, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é normal. E como toda família também, briga hoje e amanhã todo mundo já se ama de novo. Não, então lá em casa fica tudo muito bem. Minha mãe volta lá em casa, eu ligo pra ela, mãe, tô precisando de um colo, vem pra cá, faz um estrogonofe com purê de batata que eu adoro. Então, às vezes eu vou pra casa dela também quando ela pede um colo, então a gente tá sempre fazendo essa troca. E aquilo, é um garoto que tinha o pai como ídolo, referências familiares, mas sem o mínimo intuito ou conhecimento de onde poderia chegar. Alguma coisa totalmente sem querer, onde eu não acredito isso a mim, eu acredito isso muito ao meu pai, e acredito também que ele tenha, se ele fosse dizer alguma coisa, ele diria alguma coisa parecida com isso. As coisas foram acontecendo de um jeito em que ele chegou até onde chegou. E esse envolvimento do narcotráfico com o poder público é uma pauta a qual poucas pessoas estão, de fato, acostumadas ou até sabem como funciona. Eu confesso que eu mesmo tenho uma experiência pessoal a respeito desse assunto, mas ainda não consegui compreender a dimensão desse negócio. Tem um vídeo que eu vi no Instagram do senador Magno Malta, do Fernandinho Beiramar, falando sobre esse assunto, que explica muita coisa. Vamos assistir aqui ao vídeo, depois eu faço meus comentários. É hipócrita. O que acontece? O senhor é candidato a deputado federal em Caxias, deputado estadual em Duque de Caxias. Então você vai procurar na localidade que eu nasci e me criei. Esse vídeo para mim. Para você entrar ali para fazer uma coisa, os traficantes que estão lá, alguns são meus amigos. Então você só entra. A verdade é essa. Você só entra se você tiver um conhecimento que te leve lá dentro. Depois que você é eleito, você tem que manter aquilo ali. Tua base de apoio. Como é que você vai manter a base daquilo ali? Você pega, escolhe uma pessoa da comunidade e dá um cargo para aquela pessoa. Nós somos envolvidos com política há mais de 40 anos. A minha família trabalhou na Câmara há mais de 30 anos trabalha. Por que só agora que veio falar? Como foi esse seu primeiro encontro com o Sérgio Cabral lá em uma comunidade? Foi no Complexo do áudio? Então tá bom. Como foi isso? Eu não tenho um áudio do vídeo por algum motivo. Foi no domingo, no show do Molejo, na época. Ele subiu pro meu camarote lá em cima, ficou no meu camarote lá, comeu, bebeu, me abraçou, me elogiou pra caramba. Eu já vi o vídeo. Você tava armado? Tava. Você tava armado com um fuzil Sig-Sauer na época, 2 pistolas na cintura, um fuzil Sig-Sauer. Ele viu que você tava armado? Viu, me abraçou, me elogiou, me agradeceu por tudo que eu tava fazendo por ele, que eu não ia esquecer de tudo que eu tava fazendo por ele, que no futuro quem ia mandar no país mesmo era nós mesmos, que era tudo jovem, que elogiou minha juventude. Ele não ficou com medo de você estar armado? Com fuzil, pistola? Não ficou com medo não, tava ele e a equipe dele toda na época. O encontro, segundo Marcinho VP, rendeu ótimos frutos para Cabral. Como cabo eleitoral do Sérgio Cabral, você acha que conseguiu quantos votos para ele? Eu fui preso antes da eleição, né? Sim. As pessoas Mas a campanha continuou. A pedido meu, PV um mês antes da eleição. Fazendo campanha pro Sérgio Cabral. De agosto, a campanha foi em outubro, começo de outubro. As pessoas que, a pedido meu, deram apoio total a ele. Você acha que conseguiu quantos votos? 50 mil votos para ele. 50 mil votos? 50 mil votos, pouca coisa.
porque não interessa para a autoridade, não. O tráfico de droga financia campanhas políticas no Brasil, financia governo do Estado, política de governo do Estado, de deputados, de senadores. Deputados e senadores. Muitos de vocês não sabem, mas ele está se referindo ali especificamente ao Sérgio Cabral, que era o candidato do Lula no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, esse agora que faz resenha de filmes e livros e tudo mais, era o grande homem do Lula no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, afinal, fez a aproximação do Lula com o Eduardo Paes, para que o Eduardo Paes se tornasse garoto do Lula. Eduardo Paes, com quem eu trabalhava na época, era o maior anti-Lula do Brasil, era subrelator da CPI dos Correios, investigando mensalão, etc, e inclusive tinha ido atrás do Lulinha, do filho do Lula, e o Sérgio Cabral, que foi a pessoa que fez essa aproximação, essa costura para colocar o Eduardo Paes como prefeito do Rio de Janeiro, isso em 2007, 2008, especificamente 2008. A esse período do estado do Rio de Janeiro, onde a esquerda criou ali uma aliança completa para as construções das Olimpíadas e da Copa do Mundo, uma roubalheira, assim, um negócio, e as obras do PAC, inclusive obras do PAC no Complexo do Alemão, que fizeram aquele negócio daquele teleférico estúpido do Rio de Janeiro, e muitas outras. Né? Então, assim, um conluio e uma corrupção gigantesca entre tráfico de drogas, né, que a gente está vendo aqui nas palavras do próprio chefe do Comando Vermelho, governo do Estado, governo federal e, posteriormente, até na própria prefeitura. E eu confesso que eu posso compartilhar uma história pessoal com vocês. Quando eu trabalhava, primeiro no governo do Estado, depois na prefeitura do Rio, eu lidei com a candidatura do Brasil. Primeiro eu fiz, vira e mexe, por algum motivo a gente tinha que fazer alguma ação em alguma comunidade. E eu me lembro especificamente de uma que eu lidei com a candidatura do Brasil como país sede para a Copa do Mundo de 2014, e peço desculpas a vocês por isso. Eu só estava fazendo o meu trabalho, né? Não posso nem dizer isso. Só estava cumprindo ordens. Não, eu naquela época achava... Eu era um jovem, como todo jovem, eu era estúpido, e eu achava que eu estava fazendo uma boa coisa naquele momento, e eu estava muito empolgado em conseguir que o Brasil fosse o país sede da Copa do Mundo para 2014. E eu me lembro que eu me engajei muito nisso, muito, né, trabalhando com o Eduardo Paes especificamente, que era secretário de Turismo, Esporte e Lazer, e um dos projetos que eu cuidava era esse. E aí nós tínhamos que fazer uma apresentação para a FIFA. E como europeus, cara da FIFA, etc., eles amam essa estética falida, favelada do Brasil, né? Ama ver foto de favela, ama ver gente descalça, jogando bola no morro, romantiza essas coisas. Nós fomos gravar uma série de vídeos sobre o Complexo do Alemão. Foi até uma ideia bonitinha na época. Eu acho que fui eu que tive essa ideia. A gente botou as crianças do Alemão, de uma escola especificamente do Complexo do Alemão, para fazer um trabalho escolar, onde cada um ia fazer numa cartolinazinha o que significava para eles fazerem para o Brasil ser sede da Copa do Mundo. E aí a gente chamou uma equipe de vídeo e tal, aquelas coisas que era o Renato Pereira, na época, a turma dele, que fez aquela marquetagem toda, e a gente fez um vídeo que tocou o coração do povo do Complexo, do povo da FIFA, para botar essa história no Brasil. Mas por conta disso, estou contando essa história toda, porque eu tive que ir, naquela época, pela primeira vez na vida, eu tive que entrar no Complexo do Alemão e, obviamente, como eu sou cria do Rio de Janeiro, eu sei o que é entrar no Complexo do Alemão e eu estava com o meu na mão. Só que eu estava indo, e outras pessoas ali da equipe e tal, indo, e todo mundo tranquilo. Eu, para minha imensa surpresa, fui recebido na época, estamos falando aí de 2007, então é mais ou menos a época do Tropa de Elite, assim, sendo produzido, né? Então a violência no Rio completamente controlada. E eu tinha sido recebido, assim, de uma forma mais maravilhosa do mundo. Obviamente, e aí me explicaram que as pessoas lá da comunidade tinham falado com as lideranças
comunitárias e que a nossa entrada estava absolutamente tranquila. Me lembra até um pouco aquela cena do Tropa de Elite, né, com a turma da ONG andando tranquilo, com o traficante dizendo, não, tá tranquilo, tá tranquilo. E foi exatamente isso, né? Mas, na época eu vivia essas coisas. E já naquela época, quem fazia o meio de campo entre os donos do morro e o poder público, para que as pessoas pudessem entrar nos morros tranquilamente, eram essas pessoas, eram esses assessores, eram esses líderes comunitários. Já havia contato direto entre o tráfico e o poder público. Então ninguém me contou isso. Ninguém me contou. Eu vivi isso há, caramba, quase 20 anos atrás. Então, tenham isso em mente quando vocês forem ler as seguintes notícias. CNN. Líder do PT critica mudança no PL antifacção e coloca governo como vítima. UOL. Por que governo Lula é contra classificar facção criminosa como terrorismo? G1. O governo é totalmente contra projeto que equipara facções a organizações terroristas, diz Glaze. E o aparato de defesa do narcoterrorismo é tão explícito que, vejam, até a Polícia Federal, essa Polícia Federal que prende idoso, mulher com batom, gente com a Bíblia, que fica lá na casa do presidente Bolsonaro verificando se o Bolsonaro está fazendo cocô, se está fazendo xixi, quem que está entrando, o que está fazendo, que vai levar o presidente Bolsonaro para Papudinha na semana que vem e tal. Essa mesma Polícia Federal publicou uma nota oficial sobre uma discussão ocorrendo dentro da Câmara. Não foi uma associação, não foi um ex, os familiares, não, foi a própria agência estatal, a Polícia Federal, publicou uma nota manifestando preocupação com as mudanças que o deputado Derrite fez no PL antifacção. E assim, eu ainda não sei a versão final do texto do PL e não quero entrar no mérito da discussão. O que é, para mim, bizarro por si só é a Polícia Federal reclamar e posar como se ela estivesse combatendo duramente o narcoterrorismo no Brasil e agora, por causa do projeto do Derrite, ela não vai mais conseguir fazer isso. Eu teria que ficar assim, ó. Aí vem aqui, ó. Robertinho Campos, Milken Institute. Se bem que até quero voltar. Vou até mostrar aqui, né? Vocês entenderem como é que está registrado no Atlas essas informações. A gente comentou sobre isso daqui no mês de maio, tá lendo a notícia? Aí no Atlas está escrito o seguinte, página 329, Atlas de maio de 2025. Além da posição no Nubank, a Folha de São Paulo revelou que Roberto Campos Neto assumiria um assento no Conselho do Fórum Econômico Mundial, organização liderada por Klaus Schwab e amplamente rejeitada por aqueles que se identificam com a direita global. É comum que brasileiros tomem partido em relação a figuras políticas com base em seus supostos patronos. No caso de Campos Neto, muitos apoiaram simplesmente por ter sido indicado por Paulo Guedes, que, por sua vez, gozava de prestígio por ter sido escolhido por Jair Bolsonaro. Contudo, poucos refletem que as indicações de Bolsonaro nem sempre foram impecáveis e algumas figuras o traíram, como ocorreu repetidamente. Isso não faz de Bolsonaro uma figura negativa, mas julgar Campos Neto como herói, sem análise profunda, repete o erro de avaliações superficiais. É natural que Bolsonaro selecione sua equipe ministerial, mas as opções disponíveis nem sempre se aliavam perfeitamente à agenda que o levou à presidência em 2018. Compreender essa dinâmica, incluindo as pressões a favor e também contra as nomeações, é essencial para entender os desafios de seu governo. Um exemplo ilustra isso. A pressão popular forçou Bolsonaro a nomear Sérgio Moro como ministro da Justiça e a mesma base popular rejeitou qualquer tentativa de enfraquecê-lo ou demiti-lo. E qual o resultado? A militância que deveria respaldar Bolsonaro acabou refém de Moro, que mais tarde desencadeou a perseguição jurídica, né, que hoje aflige muitos brasileiros. Aqui para você que nunca pegou Atlas na vida, para você entender, né? E realmente, aí vem o mão mole, né, o Flávio Morgan. Só são prints. Cara, não só são prints, né? Isso pode ser os prints. Mas você tenta usar desses prints para trazer as notícias, fatos em ordem e explicando as coisas.
De coração, Campos Neto entrou no governo. Você conhecia Campos Neto? Você sabia quem ele era? Você conhecia a biografia dele, o que ele tinha feito ou não? E as pessoas faziam o que? Não, olha, o avô dele foi isso. Ele foi indicado. Então, normalmente, a gente dá um voto de confiança. Então, se no governo Bolsonaro, conforme eu escrevi aqui, além da dificuldade, porque faltam nomes, e nem sempre os nomes disponíveis, porque você não vai colocar, sei lá, um cara formado em gastronomia para ser o presidente do Banco Central, né? Então tem que ser alguém da área. Então você primeiro tem que ter alguém. Aí já tem opções limitadas. Na hora que você tem, às vezes as opções não são nem das melhores. Ainda assim tem aquele jogo de forças. Os favoráveis, os contrários e tudo mais. E nesse contexto, quando a população tem um olhar acrítico, que ela age muito pela emoção, muitas vezes ela acabava por sabotar o próprio governo. Caiu o exemplo do Moro. Assim, bicho, se as pessoas olhassem para o Moro com um olhar um pouquinho mais crítico, talvez Bolsonaro tivesse tido mais respaldo para fazer algumas coisas que ele queria. Inclusive, se vocês pesquisarem notícias de abril para trás, vocês vão ver que de 2019 já começaram a sair notícias de que Bolsonaro estava, sim, motivado a demitir o Moro. Se tivesse feito isso, o inquérito das fake news não teria sido direcionado para cima da direita, né? Ele é direcionado a partir do momento que o Moro fala que Bolsonaro queria interferir, e isso fazia uma intersecção com a questão da direita, porque o Moro colocava aquela notícia do antagonista que o Bolsonaro queria blindar aqueles deputados do inquérito das fake news, aqueles 12 deputados influenciadores. Então, opa, mas como assim? Aí o inquérito foi redirecionado. Vale ou não vale tentar entender quem são algumas figuras? Aí vamos lá. Apertei o botão de voltar. Quando eu fui pesquisar o que saiu na internet, na época, né, fui procurar algumas notícias, algumas repercussões, para ver se encontrava alguma coisa que, sei lá, fosse um estalo e que valesse a pena lá atrás, se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento. Eu não tinha na época, mas a partir de agora eu não quero cometer os mesmos erros. Sei lá, coisas que pudessem chamar minha atenção. Eu achei duas coisas que hoje, se eu ver isso daqui em 2026, após as eleições, eu vou ficar assim, opa, tem alguma coisa errada. Mercado reage bem às novas indicações para a equipe econômica de Bolsonaro, especialmente Roberto Campos Neto para o Banco Central. Lá atrás, pô, maravilhoso. Hoje, conhecendo o mercado, vendo principalmente que o mercado aprontou em 2022 contra Bolsonaro, seu Luiz Stuberger, né, o próprio Dedé, tantas outras figuras que fizeram campanha aberta pelo Lula, Armínio Fraga, sabe, toda essa turma. Você vê que o mercado, normalmente, se o mercado está a favor, tem alguma coisa estranha. E depois eu achei que uma postagem, foi a única postagem internacional que eu achei, que dizia assim, ó, o liberal ortodoxo, né, que foi nomeado para o Banco Central, Roberto Campos Neto. Liberal, essa ortodoxia econômica é hoje que também dá um gatilho em mim. Falou isso, eu já fico aí, pera aí, viu? Deixa eu ver o que é que esse cidadão defende. Aí pensando várias coisas, né? Tentar trazer algo novo, que eu ainda não comentei em vídeo, que pode trazer um pouco mais de profundidade para a discussão. Eu já trouxe aos longos dos anos, ainda no governo Bolsonaro, algumas notícias sobre os Campos Neto, como ele estava envolvido, questões envolvendo agenda SG, economia de transição energética, agenda verde, tantas outras coisas. E isso daqui é mais uma postagem sobre esse tema. E o que é que essa difere das outras? Primeiro que essa eu nunca comentei em vídeo. As outras pega os atos lá que não vai faltar notícia sobre isso. Eu acho que inclusive no Atas de maio de 2025 tem umas notícias em torno desse assunto. Mas olha isso daqui. A pessoa que fez a postagem já me capturou. Arnaldo Jardim. Vocês sabem quem é Arnaldo Jardim? Espero que saibam. Mas enfim, né? É hoje o webinar da Frente da Economia Verde com Roberto Campos Neto. Retomada econômica com pegada ambiental, ESG, moedas verde e sustentabilidade na reforma tributária. Sustentabilidade na reforma tributária? Essa notícia aqui, primeiro, além de nos fazer nos questionar sobre o Roberto Campos Neto, gente, vocês lembram da reforma tributária que foi aprovada em 2023? Vocês lembram que tinha umas coisas de agenda verde, imposto do pecado, né? Algumas coisas ligadas a carbono, IPVA verde. Vocês lembram quem foi o principal articulador dessas medidas na reforma tributária? Ou vocês esqueceram?
foi o próprio Lauro Jardim. Desde 2021, Arnaldo Jardim já vem trabalhando em torno de sustentabilidade na reforma tributária. Vocês acham que isso foi aleatório? Você vê como são as coisas? Como é importante ter um plano? Eles têm um plano muito ruim, prejudicial para o país. E quando você sabe de que você vai fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo um lobbyzinho aqui, um lobbyzinho acolá, vai se cercando de pessoas importantes, pessoas que estão em locais com a caneta, uma caneta muito poderosa para tomar decisões, e tá aí. Sabe o que Arnaldo Jardim também aprontou em 2023? Ele trouxe em maio para o Brasil o atual chefe do Campos Neto, o Klaus Schwab. Inclusive, tirou uma foto com o Tarcísio, né, naquele momento. Baita visita. O Arnaldo Jardim aprontou em torno disso. Também aprontou na questão do combustível do futuro. Você tá aí, né, preocupado se seu carro vai ter problema agora que tem mais álcool na gasolina? Agradeça ao Arnaldo Jardim. Aí eu fui voltar para falar de mais coisas. Você vê que esta palestra aí com o governo da Califórnia no Brasil serve para ajudar o Lula contra o Trump, pelo menos em termos de narrativa. E não é a primeira vez que o Milken Institute e o Roberto Campos Neto estão envolvidos nisso. Isso daqui a gente também comentou, tá no Atlas, mas como o Atlas de setembro ainda não está publicado, só será publicado no dia 15, eu não vou trazer o que está no Atlas. Campos Neto defende Pix em encontro com o enviado da Casa Branca. O que é que dizia nessa notícia mesmo, né? A reunião que ocorreu no Instituto Milken foi promovida pelo LEAD, Grupo Empresarial do ex-governador João Dória. Do mesmo jeito que Roberto Campos Neto deu um jeitinho para trazer o governador da Califórnia para ajudar o Lula, Roberto Campos Neto abriu as portas, né, de setores aí do governo americano para o João Dória, para fazer lobby, né, obviamente, a favor do sistema. Esse é o Roberto Campos Neto. Ele só joga contra. E essa notícia trazia mais um dado curioso. Amigo de Tarcísio, Campos Neto é cotado para ser ministro da Fazenda caso o governador de São Paulo dispute e vença a disputa presidencial em 2026. Se você pegar o Atlas de agosto de 2025, tem outra notícia também, um mês antes. Alvo de ataques de Eduardo, Tarcísio aciona avalistas junto ao governo Trump. Quem que foi lá para tentar, né, suspender as tarifas, falar para Trump esquecer esses negócios, deixa Bolsonaro aí ser preso, não perde tempo com Bolsonaro não prejudica o Brasil. Sabe quem foi lá? Roberto Campos Neto. Sabe que era o contato do Roberto Campos Neto lá? O Maurício Claver Carone, que já foi ex-presidente do BID. E aí eles têm uma relação muito bonita, muito bacana. E o Claver Carone deu uma pronadinha, viu? Você pesquisar uma notícia sobre isso, você vê. Então, olha como todo esse caso envolvendo os Estados Unidos, o Roberto Campos Neto sempre está jogando a favor do sistema. E ali é uma foto que eu acho que envelheceu bem quando a gente pensa no plano T. O plano T que é o Roberto Campos Neto, né? Foi homenageado aí pela turma do governo do Tarcísio, lembra? Tomé Abdul lá, felizão, dando a medalha para ele. Aí você vê ali, ó, desde 2021, ó, Fábio Faria do BTG, do Dedé, que é o ídolo Tarcísio, o Roberto Campos Neto, e o Ciro Nogueira, né? O principal patrocinador do Plano T. Será que essas coisas são aleatórias? E aí você ainda coloca isso daqui, né? Paulo Scaffer é uma diretoria eleita da Fiesp e forma conselhão que tem de Campos Neto a Sérgio Moro. Também tá lá Tereza Cristina. Tereza Cristina acho que tá recente na memória de vocês. O que ela aprontou nos últimos tempos. Dos ataques a Eduardo Bolsonaro, ao lobby junto ao Partido Democrata, também a favor do sistema, a participação decisiva dela para aprovar o mercado de carbono no Brasil, dentre outras agendas. Tereza Cristina, aquela lei de reciprocidade. E são as pessoas que estarão juntas. O conselhão do SCAF. Pessoas de viés liberal. Tem muita gente que não sabe disso. Tem gente que sabe, mas esqueceu. E aí, o que será que é pior?
Abrindo aqui um pequenos parênteses, o Campos Neto ele é um ferrenho defensor do Drex. Ele tá até meio triste que o Drex desandou, né? E que eu acho que foi uma vitória, porque o Drex é uma ferramenta de controle, né, para dificultar a sua vida, basicamente tornar você um preso, né, no sistema financeiro. E aí essa notícia no início do mês, Banco Central põe fim ao Drex, o projeto do Real Digital. Isso aqui foi graças a muito esforço de várias pessoas, uma que dá para destacar, a Júlia Zanata, deputada federal, abraçou essa causa aí, fez audiências, apresentou o projeto de lei para realmente não deixar esse tipo de coisa avançar. Ela está ali, ó, fim do Drex, uma entrega do nosso mandato, talvez a maior de todas. Ganhamos essa batalha e enterramos o Drex, e não foi sozinha. Eu sempre falo que não tem vitória sem pressão popular e sem que vocês entendam do assunto. Obrigado a todos que compartilharam, pressionaram e assinaram a nossa petição Não ao Drex. Mas o combate continua, porque eles vão mudar o discurso e vender algo mais bonitinho. Estarei atento a cada passo. Não permitimos uma moeda digital centralizada pelo Banco Central e ainda mais sem privacidade, sem debate popular. Com o nosso projeto 3341/2024, que proíbe o fim do dinheiro físico e nossa PEC anti-Drex, seguiremos no combate. Posso contar com vocês? Falando do sistema financeiro, para caminhar para o próximo assunto, o alerta do mercado, Algo Mota e Derrite sobre o PL antifacção. O povo brasileiro quer que o Comando Vermelho, o PCC, sejam tratados como grupos terroristas. E a Faria Lima? Nos últimos dias, figurões do mercado, né, turma da Faria Lima, procuraram o Mota e Derrite para alertá-lo sobre a proposta da oposição de incluir no texto a classificação de facções criminosas como organizações terroristas. Os integrantes do mercado responderam que a equiparação poderia afugentar capital estrangeiro para o Brasil. Tu entende que o mercado está sempre contra o interesse popular? Estranho isso, né? O mercado está sempre contra o interesse popular. O Valor Econômico, o jornal do mercado, né? Igualar a facção ao terrorismo pode afetar juro e crédito a empresas. Segundo especialistas, investimentos também podem se afastar do Brasil em caso de sucesso de projeto da oposição. Segundo o analista da Faria Lima, reconhecer facções como terroristas poderia levar ao risco ao país e afetar o crédito. A tese de que combater o crime organizado, ademais, espanta investidores como se o capital fugisse não da violência, mas do combate a ela. Facções não são terroristas porque não têm viés político, diz o secretário nacional de segurança. Só para colocar aqui uma mais, né? Segundo o governo, facções que dominam territórios, impõem toque de recolher, cobram imposto, controlam transporte, expulsam moradores e transformam bairros em regiões fantasmas não são terroristas. Falta só criarem um partido político e registrarem CNPJ para se enquadrarem no conceito. O crime não precisa de discurso para ser regime. Ele já governa onde o Estado se retirou. E aí quando você deixa de olhar o mercado, né? O texto da oposição, aí você entende, né? Quem apoia o projeto e espera, né, um combate duro às facções. A direita. E Eduardo tá ali, né? Está em boas mãos. Sucesso Derrite. Né? Mota anuncia Derrite como relator do projeto do governo Lula contra facções. Então, essa primeira parte, a gente vai continuar esse tema, eu acho que dá para ficar de lição, né? Talvez nós devêssemos ter um olhar mais clínico, mais maduro, mais crítico para algumas pessoas, para alguns setores, sabe? Num partido pressuposto que todo mundo é bonzinho, calma, não é bem assim, às vezes é o que tem para hoje. Tá aí, né? Imagine se Roberto Campos Neto usasse toda a sua força que ele tem, né? Pela anistia. Vocês já viram Roberto Campos Neto falar de anistia? Ele só atua a favor do regime. O Robertinho tá demais, viu? Mas vamos lá. Mudando de assunto, mas falando de anistia, temos aqui um dos piores jornalistas do Brasil, conhecido também como Guilherme Amado, dando aqui um ataque de pelanca. Para a gente observar, há um risco grande de deterioração da saúde mental dele dentro da cadeia, antes, agora, né, à medida que está se aproximando também. Vamos lembrar que durante o exercício da presidência dele, mais de uma vez, depois também, o Bolsonaro disse que ele matava, mas não ia preso. Ele é muito bravateiro, né? Então isso pode ser bravado. Agora é o seguinte, Bia, não sei se você concorda comigo.
tem que prender e ver lá dentro. E vários presos passam por problemas psicológicos na prisão e lidam com eles dentro da prisão. Os que afortunadamente estão presos em lugares onde tem recursos para isso, eles conseguem, dentro da cadeia, ter algum tipo de amparo psicológico. Certamente vai ser o caso do Bolsonaro, a quem não vai faltar nenhum tipo de recurso e vai ficar preso com segurança, vai ficar preso certamente em boas instalações, não vai ser a realidade do preso comum brasileiro. Mas tem que prender. Não é porque há um medo com a saúde psicológica do Bolsonaro que não vai se prender. Ele não se vê assim, mas o Bolsonaro é uma pessoa como outra qualquer. Você vê, né? Tem que prender. O cara já foi condenado por um crime que não cometeu. 70 anos de idade. 7 cirurgias. Quando uma facada, que a turminha do PSOL, que o Guilherme Amado tanto gosta, né? A Adélia era filha do PSOL. Aí, na última cirurgia, você vê que claramente Bolsonaro não tem a mesma saúde de antes. Problema frequente do soluço, dentre outras coisas. Mas tem que prender. Sabe? E no final do dia, essa turma, eles não querem nem matar. Eles querem torturar. Eles sentem prazer com isso. Mas o extremista é você. Você é o extremista. Esses aí são os democratas. Aí vem a turminha também da esquerda do ICL. Muita gente na direita quer que Bolsonaro fique em 2025, né? Assim, ó, ficou aqui, Bolsonaro, 2026 tu não existe mais. Afirma o Demore. Governadores conservadores se organizam em torno de consórcio da paz para se afastar da tutela do bolsonarismo. Inclusive saíram notícias sobre isso, como essa operação aí do Cláudio Castro ajuda a recolocar, né, essa direita democrática no campo, dando discurso para bater de frente com Lula longe do bolsonarismo. E a direita fala, é isso, tem muita gente na direita democrática feliz com o golpe do PT, STF em Bolsonaro. Isso diz muito sobre o caráter dessas pessoas, sobretudo as que se dizem conservadoras. Como um conservador pode apoiar a ação revolucionária do PT Supremo? Supremo começa a tirar Eduardo Bolsonaro da eleição para a alegria de Tarcísio. Sakamoto fez uma provocação, óbvio. Agora o Vinícius vai no ponto. Eu tô curioso para saber qual político eu poderei votar após a triagem do judiciário. Poderá votar nos democratas. Os políticos democratas, Vinícius, pode ter certeza, os que amam o Estado Democrático de Direito, as instituições, sabe, que não são golpistas, esses daí vai poder votar na boa. Não serão da direita que acho que você gosta, Vinícius, mas se contente com isso. Se contente com isso. Esse é o início pra gente falar do nosso ponto mesmo aqui desse dossiê. E aí sim já fazer uma viagem no tempo. Vocês observam, gente, vocês aí que gostam do Jair mesmo pra valer, né? Tudo que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos dias, toda essa treta, né? Toda a mesquinhez das pessoas. O que fizeram, né? O como utilizaram, instrumentalizaram a questão de Santa Catarina para queimar o Jair no final do dia. Queimar a família Bolsonaro, Carlos, Eduardo. Um monte de gente aí pagando de vítima. E aí, aparece aí nas últimas horas, Sarah Winter. Sarah Winter apareceu nas últimas horas. E para falar de Santa Catarina, né? A Atsuki colocou ali 2 comentários de 2 momentos da live diferentes. E a Atsuki fala o seguinte, né? A Sara dos 300 reaparece. Seria fácil aplaudi-la nesse momento em que ela bate na Campanholo e agrada parte da militância bolsonarista, que está em desacordo com sua posição, não fosse pela memória e pela contradição. Aí você fala, né? A Campanholo funcionou apenas como vetor para impulsionar a narrativa e colocar Bolsonaro, Carlos Eduardo no centro do discurso dessa live, reforçando a velha tese de que eles abandonam pessoas. Vejam, politicamente, se a live tivesse realmente o objetivo de dissociar sua imagem da Campanholo, todo enredo giraria em torno das duas. Aí, esses pontos aqui acho que são mais relevantes. Religiosamente, se o perdão fosse real, se a Sara fosse aí para falar de perdão, tudo paz, está arrependida, os Bolsonaro nem precisam ser citados. Contraditoriamente, ela diz não acompanhar a política brasileira há anos, mas respeite que Bolsonaro está morto politicamente. Assim, não faz sentido, né? Como é que você não está acompanhando, como é que você sabe? E validação.
precisa usar o Olavo para justificar sua ação destrambelhada com os 300, que ela montou junto com Oswaldo Eustáquio. A live parece mais uma mistura bem polida de ressentimento, autopiedade e falso altruísmo apresentada sob o verniz de fé e superação. Ela pode ter mudado? Pode. Mas foi essa a minha percepção da live, levando-se em conta como os 300 surgiram, os envolvidos, as consequências e as acusações feitas a Bolsonaro quando deu tudo errado. Sinceramente, depois de tantas bolas nas costas, eu prefiro esperar. Não é estranho que esses ressuscitados apareçam. Sabe, em determinados momentos, algumas pessoas aparecem do nada, pessoas que estavam há anos desaparecidas. Não é estranho? Uns sendo diretos para enterrar Bolsonaro, né? Eu prefiro esses, pelo menos deixam claro, e outros sutilmente. Vivos e ressuscitados não aparecem à toa. E a forma como aparecem, direta ou sutil, pode dizer muito sobre a estratégia de cada um. E quem reapareceu nos últimos dias é Dani Pimentel. E ela apareceu na treta. Eu não. Por mais que eu discorde de tudo que a Campagnolo falou, acho que eu deixei claro o meu ponto de vista. Eu não acho que a Campagnolo é amiga da Dani Pimentel. Eu não acho que a Dani Pimentel é amiga da Campagnolo. Eu não acho que ela tá com pena da Campagnolo. A Dani Pimentel, ela só aproveitou esse episódio para destilar o ódio que ela tem pelos Bolsonaro. E aí eu tava comentando numa live, e isso foi uns pontos que me deu estalo, né? Quando eu vi esse tweet da Tsuka, eu falei, pô, eu já queria falar da Dani Pimentel de forma rápida. Quando eu vi o caso da Sarah Winter, eu falei, não, velho. Tem umas histórias que merecem ser recontadas. E a história não é nem sobre a Sarah Winter, é só sobre a Dani Pimentel. Começa nela, mas a gente vai trazer outros fatos. Eu tava lá no meu canal secundário comentando, eu falei, rapaz, até a Dani Pimentel apareceu pra conversar. Aí, isso na live. Depois eu olhei os comentários, né? Pra mim lá, que lá, tipo, a gente conversa um com o outro lá, né? Eu quero saber o que vocês estão pensando na maior parte do tempo. Se você não quiser qualquer dia aparecer lá, procura, acho que tá aqui nos comentários, não procura Talkin Show. Tal, né? Kim, tudo junto. Talkin, espaço, show. Aí eu recebi um comentário depois do Antia falando o seguinte, Kim, não é que eu esqueci quem era Dani Pimentel. Eu nem sabia. Eu fiquei assim, eu falei, mas rapaz, velho, pior que é, né? Quantas pessoas não sabem quem é Dani Pimentel? Quantas pessoas não lembram por que houve um rompimento? Que ela foi eleita lá pela Bahia, né? PSL, na Bahia. Traiu o Bolsonaro, junto com outras pessoas. As pessoas lembram bem da Joyce e do Frota. Mas não só foram esses dois. Eu falei, rapaz, temos que pegar essa história. Mas antes, aí eu vi isso daqui também, eu falei, não, eu realmente tenho que relembrar algumas histórias. Isso aqui foi ontem. A BBC coloca ali uma imagem de 2018, dia 7/17, dia 7 é 177. Soraya Tronic se elegeu pelo PSL às custas dos bolsonaristas, para depois trair Bolsonaro falando. Senadora que se elegeu em 2018, apoiada pelo ex-presidente, hoje diz que foi vítima do gabinete do ódio, se deixou enganar por Bolsonaro e elogiou o governo Lula. Elogiou Lula, viu? Aí, postagens antigas, ó. 24 de maio de 2019, na época que a Dani Pimentel ainda era aliada. A menina simples, de escola pública, da periferia de Feira de Santana, de pai caminhoneiro, da mãe técnica de educação do campo. Deputada professora Dani Pimentel se transformou em humilde professora, conquistou seu espaço e hoje faz parte da comitiva presidencial ao Nordeste. A Soraya Tronic. Parabéns, orgulho do nosso Brasil com esses dois. E a Pâmela diz, né? Sempre termina em gabinete do ódio. Vocês sabem por que houve esse rompimento? E o que esse rompimento nos ensina? O episódio como um todo? Bom, o início desse rompimento para valer com Dani Pimentel e outros deputados, ele desemboca na saída de Bolsonaro do PSL. E o que acontecia naquele momento? Vou trazer alguns resumos, né? Começaram a pipocar alguns escândalos na época de mau uso de verbas públicas. E Bolsonaro começou a ficar muito incomodado na época. Eu vou trazer aqui alguns comentários, até falas de Bolsonaro, que ele falou, bicho, na hora que explodiu um escândalo aí mesmo pra valer no PSL, não vai aparecer na manchete, Bivar fez isso, Bivar fez aquilo outro, ou qualquer outro político, não. Vai aparecer partido de Bolsonaro. E aí Bolsonaro falou, cara, tá ruim, começou a brigar pelo comando do partido, estava insatisfeito também com o líder do PSL, né, que era o delegado Valdir, queria mudar, Bolsonaro estava articulando a mudança,
E quem apareceu para gravar Bolsonaro, grampeá-lo, foi o delegado Valdir, que ao longo que numa reunião com a ala podre do PSL, ele, a Francisquini, Dani Pimentel e outras pessoas, tava o Heitor, acho que Heitor Freire, ele falou, eu tô aqui com material, eu vou implodir o presidente. Tá aqui, né? Ou o SWAT que o delegado Valdir afirma vai implodir o presidente, é uma Bolsonaro de vagabundo. Dá até para dar play aqui. Eu vou dar play pelo computador, pode ficar o melhor possível. Aqui, pera aí. Eu esqueci de abrir o áudio. Pera aí. Vou botar aqui de novo. Agora foi gravado, é burro. Foi gravado? Como é que o presidente foi gravado? Ele foi gravado? Foi gravado várias vezes. Já tá aqui a gravação? Eu tenho a gravação. Eu impludo ele. Eu impludo ele. Impludo. Eu já tenho as gravações. É o delegado Valdir. Eu já tenho a gravação. Imaginário. Eu posso dar um abraço imaginário em quem fez isso? É a Dani Pimentel. Ela não sabia que foi o Valdir que grampeou o Bolsonaro. Ela tá, eu quero dar um abraço imaginário. Nossa! A gente vai derrubar o Bolsonaro. Cuidado nisso. Tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não. Mas o presidente era tão em caos, tão em caos. Ele fazendo essas intervenções, está gravada a conversa dele. É bom demais. Está gravado, eu tenho gravado. E aí eu... Está gravado, eu tenho gravado. E aí, vou fazer o seguinte, enfim. Eu mando esse áudio lá, tu vê com as legendas que vai ter o áudio tá ruim, aí tem o nome da pessoa e o que ela tá falando. E ele vai falar que ele vai implodir Bolsonaro. Dizia lá o delegado Valdir, né, na época. Nesse momento, o senhor... Pronto. Aí, por conta dessa fala, eu posso dar um abraço imaginário. Quem grampeou Bolsonaro pegou muito mal, ela tomou exposed, e aí ela tentou fingir que ela não estava a trair Bolsonaro. Aqui é uma postagem da época. 20 de outubro de 2019. Minha fala sobre abraço imaginário foi infeliz, porque o momento que vivemos é infeliz. Só quem conhece os bastidores sabe o que se passa. Eu tenho anos defendendo o presidente Bolsonaro, que também fez e faz declarações infelizes, das quais defendo sem pestanejar. Aí o caneta conservadora dizia, né? Um grande detalhe sobre a desculpa esfarrapada da Pimentel, que passou despercebido por 100% dos milicianos digitais. Repararam que ela se arrepende apenas da fala, o tal abraço imaginário, e não da trairagem em si. Reparem que conspirar contra o governo que ela faz parte, para ela, né, não foi o principal motivo de constrangimento, apenas a fala, que foi infeliz. A reunião de usurpadores ingratos, descendo porrete no presidente, foi apenas uma reuniãozinha. Aí, não demorou nem muito, enquanto a Dani tentava colocar panos quentes, o maridinho dela já estava aloprando na rede social. Publicando a imagem feita pelo MBL, né, você vê aqui é o Kataguiri. Quem Bolsonaro critica? Antagonista, Bivar, Bebiano, Santos Cruz, Mourão, MBL, Podemos, Coaf, Deltan, Jovem Pan, Novo, PSL, Vitz, MP e PF. Quem Bolsonaro não critica? O Toffoli, o Maio, a Colombo, né? Aquela narrativa de sempre. Agora é curioso, né? O Deltan era criticado e tudo, agora o Deltan é blindado. Mas enfim, como é que esse áudio veio a público? Porque o Valdir grampeou Bolsonaro. E quem foi que grampeou o Valdir? E a Dani Pimentel expôs a podridão. A gente que tá no momento, né, do resolvam no privado, e que você vê, gente, que muitas vezes ninguém quer resolver no privado, porque no privado é capaz dessas pessoas estarem falando até coisas piores sobre Bolsonaro. Aí você entende que eu coloquei o Campos Neto no início, né? É só porque ele fez parte do governo, era um liberal, que tu vai abraçar. Tem um olhar mais crítico. Julgue o Campos Neto pelas suas ações, não pelo que você acha que ele é. Quem vazou esse áudio da Pimentel, Valdir, o Heitor, dentre outros, foi o Daniel Silveira. Montou um plano, pegou o Luiz Lima na época, mais outro, colocaram até o nome que iam ficar lá do Valdir na lista, só pra fingir, foram pra reunião, gravaram tudo, saindo de lá e tiraram o nome da lista. E aí depois foi divulgado, né? Deputado do PSL assume que atuou como infiltrado para gravar a lei do partido. Daniel Silveira assumiu a autoria da gravação divulgada pela imprensa em que o líder do PSL, o delegado Valdir, se refere a Bolsonaro como vagabundo e diz que poderia implodi-lo. Daniel Silveira relatou à coluna que agiu como infiltrado na reunião de deputados que atuaram para manter Valdir na liderança e derrubar a articulação de Bolsonaro de emplacar o seu filho, Eduardo Bolsonaro, no posto. Olha como esse assunto
agora vai te dar um novo contorno, que tu vai ver que isso não era qualquer bobagem. Em áudio vazado, o delegado Valdir disse que vai implodir Bolsonaro. Enfim, eu vou implodir o presidente, aí eu mostro a gravação dele, eu tenho gravação, não tem conversa, eu implodo o presidente, acabou, cara. A gravação a qual o Valdir se refere veio à tona na noite desta quarta e mostra o presidente articulando para conseguir assinaturas para destituí-lo da liderança do PSL na Câmara. Qual o crime de Bolsonaro? Ele não quer o Valdir. É um baita de um criminoso, né? Baita de um criminoso. Nossa, Bolsonaro é um baita de um criminoso. Trabalhou para destituir o grande delegado Valdir. Você acha que Bolsonaro estava certo ou estava errado? Ele tinha que continuar sendo liderado pelo delegado Valdir? Será que o delegado Valdir estava jogando junto? E aí, no áudio depois vazado pelo Daniel Silveira, tinha uma informação crucial que se provou verdadeira e está aí. Aconteceu e foi crucial nas eleições de 22. Uma das vozes possíveis de identificar no áudio é do deputado Felipe Francischini. Ele relata um evento que participou na casa do Rodrigo Maia, que reuniu desafetos de Bolsonaro. Francischini conta que, na ocasião, Maia ligou para o presidente nacional do DEM, o ACM Neto, para tratar da fusão do PSL com a sigla. Aspas por Francischini. Eles estão loucos esperando para fazer a fusão do Democratas com o PSL. Eu estou tentando segurar essa porcaria porque eu não quero que aconteça. Se a bancada passar o recado de que não está com partido, eles vão fazer a fusão e vão liberar todo mundo aqui sem levar fundo, sem levar porcaria nenhuma. E o Democrata vai ficar com o dinheiro de todos vocês aqui. O que foi que aconteceu em 2022? No final do dia, o DEM se fundiu ou não com o PSL e virou União Brasil. O DEM tomou ou não tomou o dinheiro de vocês que elegeram a maior bancada das eleições de 2018. Tomaram ou não tomaram? Essas coisas foram aleatórias. Então, assim, ó, veja como era o governo Bolsonaro. Você não tinha pessoas suficientes para indicar, pessoas alinhadas. Tinha uma busca e uma sanha por cargos, forças antagônicas. Você não conseguia ter um governo sempre aliado, remando na mesma direção. Tinha pelo menos ali os milicos, os Olavete, sei lá, ideológica, aí outros blocos ali mais à direita, mais conservadores. Você tinha os liberais, você tinha os lava-jatistas, você tinha o centrão, você tinha gente que era funcionário público, que jogava contra, que era meio petista. Você tinha de tudo. E o errado é Bolsonaro, que não conseguiu salvar o Brasil. Foi preso por causa de estratégia errada. Não é porque ele estava lidando com um problema assim impossível de ser solucionado por um ser humano. Isso aconteceu ou não? Então, assim, ó, a própria questão da crise partidária não foi à toa. Houveram, sabe, movimentações diversas para tomar o dinheiro. Mas na mão grande. O deputado também reclama do tratamento do Bolsonaro. Ele que começou a fazer a putaria toda dizendo que todo mundo é corrupto. Daí ele agora quer tomar a liderança do partido que ele só fala mal? Sim, ele só fala mal porque só tem gente ruim, né? A gente foi tratado que nem cachorro desde que ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em porcaria nenhuma. Imagina o que essa gente queria ser atendida, né? Aí na época, o André Fernandes comentou: delegado Valdir chama Bolsonaro de vagabundo e diz que vai implodi-lo. Dos 53 deputados do PSL, apenas 29 assinaram a lista para tirá-lo da presidência. Outros 24 dizem ser homens e mulheres de palavra e apoiam Valdir. Corta para 2025. Dos 100 parlamentares do PL, nas últimas crises, não vou falar só da campanha, nas últimas, eleição da presidência da Câmara, eleição do Marçal, vamos pegar essas duas que foram maiores. Quantos vocês realmente viram entrar em campo junto de Bolsonaro? Você vê que isso não é um problema atual? Você vê que a união da direita não é um problema atual? Essa falta de filtragem, essa união com qualquer antipetista, foi assim em 2018, foi assim em 2022, vai ser assim de novo em 2026? A minha defesa é: a direita precisa rachar mesmo para valer. Rachar não significa inimizade, não significa declarar guerra, não significa ser inimigo. Só significa o seguinte: você é um grupo político, eu sou outro grupo político. Na hora que chegar uma pauta como liberdade de expressão, eu tenho certeza que aí até o Zé Trovão vai estar junto. Pode não saber nada, ninguém vai ficar contra. Ninguém da direita vai ficar contra a pauta de liberdade de expressão. Até a turma do Novo, que eu não tenho nenhum apreço, não acho que eles vão ficar contra. Eu acho, né? Espero que não. Espero não quebrar a cara.
Mas deixa claro, então assim, ó, vai um para o lado, vai um para o outro, e cada grupo faz o seu trabalho político, do seu grupo político, com seu braço eleitoral, com seu braço intelectual, e vai, e vida que segue. Quem quiser seguir por um caminho, segue, quem quiser seguir por outro caminho, segue. Porque é o tempo todo isso, e só quem toma a bola nas costas é quem mais ajuda, que é o Jair. Aí o Daboiú comentava assim, ó, e tem gente que ainda diz que Bolsonaro é corrupto e só pensa em dinheiro a todo custo. Um cara que solicita transparência no próprio partido e de repente metade se rebela contra ele. Só mostra o caráter de um grande homem, né, dirigindo nosso país. Aí eles conseguiram derrubar o Valdir, colocar Eduardo por pouco tempo, que depois seria suspenso do partido. E para entender essa questão do Bolsonaro, inclusive a crise que dias depois levaria ele a sair do PSL, tem essa pequena entrevista. 2 minutinhos. Nesse momento, o senhor vive um racha dentro do partido do senhor, que é o PSL. O senhor teme dificuldades de aprovação dessas propostas por conta desse momento político? O partido como um todo tem votado. O problema ali, o que acontece? Eu tenho uma matéria agora no Jornal Estado de São Paulo. Não vou entrar no mérito se é verdadeiro ou não, mas teve uma matéria aí sobre malversação daquela cota parlamentar. Do começo ao fim, está o nome presidente Jair Bolsonaro do PSL. Eu pago a conta sobre qualquer possível desvio de terceiros no partido. E a mesma coisa acontece no tocante a fundo partidário. Então, o que eu pretendo fazer? Ou passo a ter o comando das ações do partido, para a gente acabar com isso daí, abrir, se tiver alguma caixa preta, abrir e começar a fazer com que o fundo partidário vá para onde tem que ir. Se bem que eu nunca usei fundo partidário, tá certo? Por ocasião das outras eleições aqui. E o que eu quero é ficar livre disso. Agora, o que pode acontecer, né? Pode ser de uma hora para outra. Eu posso sair do partido. O que eu quero apenas é ser cumprida uma determinação. Transparência, ponto final, mais nada. No final de contas, o fundo partidário é dinheiro público. Eu não estou brigando por recurso do fundo partidário. Eu quero que o partido não tenha problemas por ocasião das eleições municipais do ano que vem e uma possível reeleição minha, né? A eleição majoritária em 2022. É isso que eu quero. Alguns me acusam de dizendo que eu quero o fundo partidário para comprar voto. Oh, meu Deus do céu. Eu sou o presidente da República. Cadê minha caneta? Essa caneta aqui tem um poder enorme. De 0 a 100% para o senhor sair do PSL, qual que é a probabilidade? E saindo, o senhor criaria um novo partido? É 80% para sair e 90% para criar um novo partido. Que vai começar do zero. Sem televisão, sem fundo partidário, sem nada. O meu sonho é criar um partido agora que a gente pode colher assinatura de forma eletrônica junto ao eleitorado. Até março teria um partido e eu teria aí, dos quase 6 mil municípios, né, talvez umas 200 candidaturas pelo Brasil. Estaria feliz com isso porque teria como escolher realmente, de fato, quem concorreria àquela prefeitura. Na última eleição, muita gente chegou de última hora, porque nomes bons até não queriam vir para o meu partido porque não tinham tempo de televisão. Muita gente chegou de última hora. Não deu tempo de organizar. E gente que era boa não quis ir por quê? Porque não tinha estrutura, não tinha fundo partidário, tempo de TV. Olha os desafios que a direita precisou enfrentar. E obviamente, né? Vai ter gente que vai colocar toda a culpa também, porque Bolsonaro não tem um partido. Tudo é um cara só que tem que resolver sozinho, né? Talvez faltou aí jogo de cintura e um trabalho mais burocrático de outras pessoas. Aí eu sei que o tempo foi passando, essa questão aí da transparência, a coisa estava tão maluca, o André Chaves, que atualmente está no Metrópolis, publicava ali, ó, uma nota de esclarecimento do Bivar. Mais um capítulo da briga de foice no PSL. Agora, o Bivar cobra carimbo e assinatura de Bolsonaro para repassar as informações sobre as contas da legenda. Será que o Bivar queria ou não abrir as contas? E por que será que o Bivar não queria, né? Diante da confusão, gritaria para tudo que é lado, Felipe Barros fez algo que eu defendo que se faça, né? Que eu sempre falo aqui, minha defesa aí na maior parte das tretas, entrar em campo, explicar, dar cara a tapa, ajudar a politizar as pessoas. A verdade sobre a crise no PSL. Você sabe o que está acontecendo no partido de Bolsonaro? Este é um esclarecimento público à população brasileira, ao grupo pró-Bolsonaro. Nós, deputados e deputadas federais e senador leais ao presidente Bolsonaro, temos a obrigação de explicar para você o que está acontecendo no nosso partido.
Você deve ter lido na imprensa ou ouvido por aí que o partido está em crise, que existe uma disputa pelo poder e, pior, que essa disputa seria por dinheiro. Muita coisa foi falada sobre isso e causou grande confusão. Por isso, resolvemos explicar diretamente para você o que está de fato acontecendo. Hoje o PSL tem 2 grupos. O nosso grupo é leal ao presidente Bolsonaro, estamos com ele para o que der e vier, com ou sem dinheiro. Estivemos juntos na eleição, estamos juntos agora e estaremos juntos no futuro com ou sem dinheiro. Esse cenário parece o cenário atual, que tem 2 grupos com Bolsonaro, um pró e assim, um com até o fim, o outro não é bem assim, né? O outro é minha boca. O outro é bolsonarista de Instagram, posta foto e diz que tá com saudade, mas trabalhar mesmo que é bom por Bolsonaro, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Mudou alguma coisa? Não, né? Agora o Felipe Barros tá do mesmo lado. O presidente Bolsonaro é o nosso líder, ponto final. Bom, e nas confusões que nós vimos nos últimos anos, realmente o Felipe mostrou que ele tem Bolsonaro como líder. O outro grupo também se diz leal, né, a Bolsonaro, mas isso só durante a eleição. Depois mudaram de lado. Agora atacam Bolsonaro e até a sua família, seus filhos. Falam todo tipo de bobagem, nem o PT agride tanto o nosso presidente. Rapaz, parece o que eu vejo atualmente, sabe? Bolsonaro, aquele frouxonado, aquele frouxo safado, vagabundo, cadela do Centrão. Que coisa, né? Você sabe muito bem que tipo de gente estamos falando. Além disso, nós, leais ao presidente, também temos recebido muitos alertas sobre possíveis problemas nas contas do partido que são controladas pelo grupo bivarista. Por esta razão, pedimos a abertura detalhada das contas. Queremos apurar essas denúncias. Temos o dever de defender o dinheiro público e o presidente está conosco. Ele não quer e não pode correr o risco de ficar em um partido onde há problemas, para depois ser acusado de descuido e omissão. Por isso, precisamos abrir a caixa preta do PSL. Para nossa surpresa, a outra turma não quer abrir os dados. Reagiram violentamente contra isso e começaram a verdadeira guerra quando pedimos simplesmente a abertura nas contas, uma auditoria independente e escolhida pela maioria dos parlamentares, cujos votos trouxeram esses recursos que hoje estão às escuras. Isso mesmo, além de atacarem Bolsonaro e seu grupo de leais, passaram a defender que a caixa preta do PSL continue secreta. Por isso, querem nos calar, nos suspender, nos expulsar e tudo que puderem fazer para se livrarem do que mais os apavora, abrir a caixa preta. Deixamos aqui um compromisso, não desistiremos dessa batalha, não concordaremos jamais com a falta de transparência sobre as contas do PSL, né, a caixa preta. Podem expulsar todos nós para fabricar a maioria, vamos seguir lutando pela moralidade, com dinheiro público e, sobretudo, manteremos nossa lealdade ao presidente da República, Jair Bolsonaro e à nação brasileira. Onde o presidente estiver, estaremos com ele para o bem do Brasil. Esperamos que agora você tenha entendido um pouco melhor sobre o que está acontecendo no PSL. Se esta mensagem foi útil para você, encaminhe para seus familiares, para os seus amigos e para todos que reconheçam como brasileiros honestos e leais. Todos merecem saber a verdade. 2 dias depois da traída do Felipe, o PSL seguia, né, na sua trajetória. A Executiva Nacional do PSL decide suspender Eduardo e outros 13 deputados. Filho do presidente Jair Bolsonaro é quem recebeu a maior punição. E aí começou aquela leva, começou a tirar os bolsonaristas de posições de destaque, das comissões, da própria CPMI das fake news, tirando todo mundo. Eu até posto aqui, ó. Acabo de receber meus pedidos de expulsão do PSL, da presença do PSL de São Paulo, protocolado por. E olha os nomes. Major Olímpio, esse faleceu, né? Mas já tinha traído. E o suplente dele, que é o Giordano, esquerdola, ruim. Aconteceu o que com a Joyce? O Bozella, nem conta no Twitter, tem mais. Capaz de vocês nem saberem que é o Bozella. Não se reelegeu, né? Aí botou ali o Coronel Tadeu, Albunani, enfim. Sempre achei que eles seriam implacáveis contra corruptos e ladrões. Alguém poderia perguntar a eles qual crime eu cometi? Desafios da época. Olha isso. Filhos com mania de príncipes desgastam Bolsonaro, diz Major. Basta criticar Bolsonaro que ganha espaço na imprensa. Vocês viram isso recentemente? E olha o que o Carlos falava, né? E olha como tem tudo a ver com a questão de Santa Catarina. Aí vão falar... Aí eu falo aí, ó. Você meu trabalha pro Carlos.
Ah, meu Deus. Conhecemos o ex-presidente do PSL de São Paulo, né? No hospital, após a facada, o tal Major Olímpio chorou em frente a meu pai, que determinou foco primordial na eleição do tal. Assim o fiz. E hoje, este senhor diz absurdos sobre o trabalho que exerço de forma esgotante. És um bobo da corte. Não uso os atributos que merece, pois seria injustiça com o vaso sanitário. A ingratidão é um dos maiores defeitos do homem. Holofotes mudam os políticos. Dória que o diga e poderia falar mais. Não adianta falar grosso comigo, pois estou andando para você. O Carlos tinha se licenciado de vereador e estava ajudando em muita coisa. Por Brasília, ajudar a informar Bolsonaro, levar como estava a temperatura das redes sociais. E aí as pessoas que ainda não tem... o Carlos não só ajudou na eleição do pai, ajudou a eleger muita gente, inclusive o próprio Major Olímpio. E aí não é reclamação nenhuma, não. É porque eu acabei encontrando alguns comentários nessas pesquisas. E aí eu acho que a pessoa... Se a pessoa for madura, eu acho que ela vai olhar e vai falar, poxa, eu evoluí. Eu deixei de ser um bobão. Se ela for uma pessoa bocó, ela vai ficar achando ruim, né? Que tá relembrando coisas que ela já falou. Mas eu acho que a pessoa realmente deu uma evoluída nos últimos tempos. Aí, no contexto que Bolsonaro vivia, não tinha partido, não tinha, sabe, sendo traído pelas próprias pessoas que ele elegeu, não tinha imprensa. Na época só tinha 20 deputados, aquele caos. Aí você vê, né? O grande Constantino. Eu achei que você fosse vereador no Rio, que esse fosse o seu trabalho, né? Aí a Sarita falava, rapaz, ele tirou licença não remunerada para ajudar na campanha do pai, com apoio maciço de seus eleitores no Rio de Janeiro, você sabe disso. A turma sempre teve um ódio do Carlos Bolsonaro, né? O povo sempre odiou o Carlos, velho. Sempre odiou. E os filhos sempre foram um problema. Os filhos sempre ficaram ao lado do pai. Aí eu tava pesquisando assim, o Bolsonaro PSL. Para eu entrava assim, da saída de Bolsonaro, encontrei alguns fatos curiosos exatamente desse período. Ali do dia 10 a 17, 18 de outubro, ali aquela crise grande. E depois ali o finalzinho 27, 26 e o início de novembro. Uma das postagens foi do Carmelo Neto, que hoje está aí no PSL, lá no diretório do Ceará, com o André Fernandes. Em 2018, Bolsonaro arrecadou 4 milhões, gastou 2, tentou doar o resto para a Santa Casa, mas o TSE barrou e deixou com o PSL. Alguns moralistas que hoje reclamam do CIPEC são os mesmos que estavam na coligação do PSDB, que gastou 53 milhões do fundão com Geraldo Alckmin. Hipocrisia. Olha, isso daqui dá pra falar que pelo menos a direita evoluiu um pouquinho, porque lá atrás era uma moralidade. O pessoal achava bom não ter assessor. Aí eu só tenho 7 assessores. Eu sou um dos deputados que mais poupam e não apresentava nenhum resultado. Nenhum resultado. E achavam isso lindo. Aí você vê como são as coisas, né? Eduardo Bolsonaro, já em 2019, estava promovendo o CIPEC. Já em 2019. E estava sendo atacado por isso. Aí, eu acho que também se a pessoa amadurecer um pouquinho, ela vai olhar pra trás e falar, pô, como era bocó na época, né? Não é pirraça não, juro por Deus, é porque foi o comentário que eu achei junto. O partido tem de fazer a coisa que tem que ser feita, normal, não tem que esconder nada. Eu não quero tomar partido de ninguém. Agora, a transparência faz parte. O dinheiro é público, disse Bolsonaro. Viram só bolsonaristas. O dinheiro do PSL é público. E foi ele que Dudu usou. Constantino, na época, ficou escandalizado porque usou dinheiro público para fazer o CIPEC. É o dia da fundação do partido. Aí o Filipe falou assim, pois é, uma coisa é usar os recursos destinados ao partido para conferência, estudos ou qualquer outro meio para promover as suas ideias. A direita é o que não estava acostumada com isso. Outra é dirigente malandro, malocar a grana. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí, olha essa postagem e vê como o que aconteceu em 2022, né? O Carmelo Neto até conseguiu prever bem o cenário. Preste atenção nas movimentações. Primeiro, Frota coloca o pé no PSDB. PSL trai Bolsonaro. Lobão diz que precisamos tirar Bolsonaro do poder. 4. Guru isentão se revela eleitor de Ciro Haddad.
O próximo passo nós sabemos, é ungir a chapa Huck e Dória para 2022, canalhas. O guru isentão era o Luciano Ayan. E realmente tudo isso aconteceu, né? Era o cenário e as coisas que nós vivíamos lá atrás. E aí eu acabei achando outra postagem. Não foi pro birra, me perdoe, campeão. Se Bolsonaro se cercou de tantos traidores assim, então ao menos podemos culpá-lo por péssima capacidade de escolha, não? Parece aquele corno manso que levou 1000 chifres, mas é incapaz de reconhecer que tem um dedo podre para selecionar parceiras. Aí, olha o que o Herbert dizia. Isso daqui foi antes da entrevista do Bolsonaro para a Record. Para com isso, Rodrigo. Quem montou as chapas foi a cúpula do PSL, onde Bolsonaro entrou só porque não tem candidatura avulsa. Em todo grupo político, as lideranças emergem da militância. Bolsonaro não veio de um grupo organizado, o que dá margem para muitos oportunistas. Era previsto. É que eu quero colocar de novo o finzinho da entrevista de Bolsonaro, só para vocês ouvirem. Aqui, ó. Forma eletrônica, junto ao eleitorado, até março teria um partido e eu teria ali, dos quase 6.000 municípios, né, talvez umas 200 candidaturas pelo Brasil. Eu estaria feliz com isso, porque teria como escolher, realmente, de fato, quem concorreria àquela prefeitura. Na última eleição, muita gente chegou de última hora, porque nomes bons até não queriam vir meu partido, porque não tinham tempo de televisão. Então assim, velho, a direita brasileira, ela, na maior parte do tempo, se acha professora de Deus, opina de coisas que mal conhece, sabe? Não conhece a sua própria história, não conhece o seu passado, não conhece o seu presente. Ontem um comentário foi assim, um cara foi lá, não conheço e não acompanho o trabalho do Kim Paim, mas... Como assim? Não tem mais, cara. Não tem mais. Se tu não me conhece, irmão, como é que tu vai fazer qualquer juízo de valor? É direita brasileira. Só para dar assim um exemplo. Olhem os dramas, os desafios, os sofrimentos, as coisas que aconteceram. Bolsonaro tá sofrendo o quê? Por erro de estratégia? Foi erro de estratégia? Sabe? O Carlos é um aproveitador? O Eduardo Bolsonaro é o quê? É um surfista? É um fritador de hambúrguer? Olha, eu acho que se você voltar no tempo e realmente olhar, sabe, com um olhar sério, minimamente responsável, eu acho que todo mundo consegue ver, sabe, de forma clara, velho, inquestionável, que tanto o Bolsonaro quanto os filhos dele, sim, podem não ser os melhores políticos da história do Brasil, mas alguma coisa a contribuir esses caras têm, sabe? E talvez merecessem um pouco mais de respeito. E talvez a direita devia olhar para as coisas, né, de forma um pouco mais séria. É muito bonitinho não tomar lado, ficar aí, né, pagando de isentão. A fala mais fácil de todas é cobrar a união. Ai, vamos unir a direita, como se fosse um problema de união. A gente tá vivendo, gente, os mesmos problemas há uma década. É uma década dos mesmos problemas. É mais de uma década. Porque não é só esse problema de eleição, oportunista. Cara, é problema de não ter organização, não tem burocracia. Os intelectuais, eles querem se vangloriar de um passado que nunca existiu, sabe? Sei lá, acho que o cara leu quando eu tinha 16 anos um livro, parou, e hoje em dia todos os tais intelectuais da direita fazem o quê? Opinam sobre política, e só. Não produzem nada, não tentam, sabe, explicar nada, é só gritaria, colocar a culpa no Bolsonaro, abafar o trabalho que está sendo feito lá fora contra o Eduardo. Se você abre aí qualquer questionamento contra os figurões, o próprio Roberto Campos Neto, aí vem todo mundo aí com 5, 6 pedras na mão, você não pode, como assim você está questionando os liberais, você é comunista, sabe, é um olhar simplista, maniqueísta. Quando é que isso vai ser superado, sabe? Quando é que vai ter um pouco mais de maturidade, uma verdadeira, assim, militância, né? Pessoas que olham para o que está acontecendo, sabem separar sei lá, sua torcida, né, da realidade concreta que se impõe. E só para encerrar o vídeo, com 2 coisinhas bem rápidas, com críticas e disputas internas, superfederação entre PP e União Brasil sofre debandada antes mesmo de oficialização.
O que começa mal, termina mal, né? Começou lá de trás, tomaram o dinheiro de vocês, que foi a bancada que vocês elegeram no PSL, que era para ser um partido compromissado, não foi. O PL aí do Valdemar segue pelo mesmo caminho. E daí? Esse é o Ciro Nogueira. Os acordos que fazem é sempre assim, para tentar tirar algum tipo de proveito. Nunca é pela pátria, nunca é pela nação, nunca é pela direita, nem que seja pela direita, não. É só assim, como é que a gente vai pagar mais poder? E a Sarita fala, e tem gente querendo colocar essa federação como fiel da balança no Senado a partir de 2027. E a coisa tá tão bonita lá que o Caiado diz que buscará outra legenda se União Brasil vetar sua candidatura presidencial. Um político muito mais moderado que Bolsonaro, né? O Caiado, a família do Caiado era da UDN. E a UDN virou Arena, e a Arena virou, basicamente, assim, quando se desmembrou, virou uma parte o PFL, que é o DEM atualmente, né? Depois virou DEM, depois virou União Brasil. Então, assim, a família do Caiado tem, tal, não sei, vai ter século, né? Que o Caiado tem a avô que já era político. Cara, a família do Caiado tem mais de 80 anos, mais de 80 anos aí comandando a política e ligado a esse bloco. O cara tá no partido e o cara não consegue garantir que ele vai ser candidato pelo partido. Isso é a política brasileira. Isso é a política brasileira. Vou ler isso daqui. Não concordo com essa postagem em algumas coisas. Algumas coisas que acho que são relevantes. Mas o ponto central dela acho que eu não concordo. Mas ela abre assim algumas discussões interessantes. Eu tava passando na rede social, e a gente encerra com isso aqui mesmo, e dias atrás eu vi essa postagem. O professor Glauco é mais ligado ao PSOL e é lulista. E aí, tudo bem? Já elegeu algum vereador no Brasil recentemente? Ele faz essa provocação ao Ruizão do PCO. E o Ruizão falava o seguinte, ó. Para muitos petistas, não todos, a coisa mais importante do mundo é a eleição. Para isso, são capazes de fazer alianças eleitorais com os piores criminosos políticos, Paulo Maluf, Alckmin, etc. São capazes de defender qualquer proposta que agrade ao ouvido do eleitor, seja ele de esquerda, direita ou extrema-direita, são capazes de fazer promessas que não vão cumprir. Isso daqui, de coração, eu não vejo acontecer na direita. Sabe? Tem alguns limites que não são cruzados. Principalmente fazer promessa, né, que você vê que claramente, velho, não é proposta de direita só para agradar a esquerda. Pelo menos isso no bolsonarismo eu não vejo. Quer dizer, a eleição é, em grande medida, um concurso de vigarice política. Além disso, é um verdadeiro mercado de peixe. Quem não tem dinheiro para comprar não leva. O Congresso Nacional, Senado, Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores estão repletos de picaretas. Mas o cidadão abaixo acha que é mais importante ganhar uma eleição. Seu parâmetro político são muito baixos. Resume-se a uma versão particularmente perniciosa do carreirismo de classe média. Ganhar uma eleição, se é que um partido revolucionário conseguiria ganhar uma eleição, uma vez que nem mesmo o PT, com todas as características oportunistas possíveis, ganhou efetivamente, uma vez que nunca chegou nem perto de ter maioria no Congresso, não vai mudar, como não mudou até agora o Brasil, que é a nossa principal e única preocupação. Dizer o contrário é mentir para o povo. Eleição no Brasil serve, na maioria dos casos, para dar emprego para quem não quer trabalhar. Nós participamos das eleições, que são profundamente democráticos porque são um meio não muito bom de propaganda política, nada mais. Não somos mercadores de ilusões e nem estamos à procura de emprego. E esse final eu discordo dele bastante. Eu não acho que eleição é só para dar vaga para desempregado. Eu acho que você consegue fazer muita coisa como político. E eu acho que são um meio que, se você trabalha de forma organizada, você tem uma tendência de crescer. Crescer e ganhar cada vez mais poder. Se você parar para olhar a própria história do PT, o PT foi crescendo conforme o tempo foi passando. Depois vem um declínio quando os escândalos começam a aparecer, quando começa a ter internet. Mas você trabalhar de forma organizada e entregar algum resultado aí para setores da sociedade, principalmente para a sua militância, você consegue reforçar, né, cada vez mais a sua posição em ganhar novos adeptos, novos eleitores. Mas quando ele fala que ganhar a eleição não é tudo, esse é um grande ponto. Porque não é só ganhar a eleição. Não é só ganhar a eleição. Quem quer só ganhar a eleição é o Ciro Nogueira. Só pensa na federação. O Caiado também só quer ganhar a eleição. Ele tá pensando nele, na carreira dele, já fez de tudo. Ele quer porque quer. Eu quero ganhar a eleição. Óbvio que eu quero ganhar. Eu não quero o Lula. Eu não vou votar no Lula. Eu vou votar em qualquer um que não seja o Lula. Se não for o Lula, eu vou votar porque eu não vou ficar fazendo birra. Sabe? Eu não sou idiota. Eu não sou do MBL do voto nulo. Agora, eu acho que tem coisas que também são mais importantes do que isso.
Eu acho que já passou da hora de deixar claro, sabe? Isso aqui é um grupo, esse aqui é outro grupo. Não somos inimigos, mas a gente trabalha, né, de formas diferentes. Então, tu trabalha aí, eu trabalho acolá. Em pautas, a gente senta para conversar e tenta trabalhar junto. Anistia a gente vai trabalhar junto, segurança pública a gente vai trabalhar junto, liberdade de expressão a gente vai trabalhar junto. E outros temas possivelmente também, sabe? E vida que segue, a favor da família, né, pautas ligadas à doutrinação das escolas. A gente vai trabalhar junto, pô, nessas pautas. Mas, eleitoralmente falando, dá para ver que tem um bloco que realmente vê Bolsonaro como uma figura de liderança. E vamos lá, Jair, porque deve é. Tem outro que não é bem assim. Enfim, aqui foi só um pequeno relembrar de um pequeno episódio do PSL, mas que eu acho aí que abre espaço aí para vocês refletirem sobre algumas coisas, né? Os problemas da época, pensar onde você estava em 2019, o que você sabia de política em 2019. Eu, falo por mim, eu jamais faria essa análise em 2019. Eu não teria capacidade nenhuma. Eu estou menos burro, graças a meu bom Deus, né? E as pessoas amadurecem, aprendem, ninguém nasceu sabendo tudo. Agora, as pessoas também têm que querer aprender, né? E tem que ser honestas nas suas análises, né? Nas suas afirmações. Eu sigo olhando para trás com a certeza de que se eu me arrependo de uma coisa, foi não ter defendido ainda mais o Jair. Era para ter passado ainda mais pano. Porque quanto mais eu olho para trás, mais eu entendo as complexidades, mais eu vejo o quanto cobraram de forma injusta que um ser humano sozinho salvasse o país. Eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal, né? Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro que tem essas histórias e muito mais, né? Essas aqui vão aparecer no Atlas de novembro, né? Vai deixar lá registrado, uma forma um pouco mais... A explicação não é assim de boca, né? Não tem idas e vindas. Então fica mais concatenada, mais organizada. kimpaim.com.br. E eu vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!